A paz do Senhor Jesus a todos, que todos tenhamos um ótimo final de semana, amém? Meus irmãos, passando aqui para deixar mais uma reflexão para a nossa vida, hoje eu quero trazer 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Meus irmãos, eu quero tratar hoje, falar com todos, partindo já da minha pessoa, sobre remorso versus arrependimento. Irmãos, quantas das vezes eu e você já se sentimos mal por algum erro que cometemos? Muitas vezes, não é mesmo? Nós somos seres humanos cheios de falhas, imperfeições e por causa disso acabamos cometendo pecado, acabamos fazendo algo que desagrada a Deus. Geralmente, irmãos, isso ocorre todos os dias. Se você diariamente não sente algum mal, se eu e você não se sentimos mal diante de uma atitude que fizemos ou deixamos de fazer, é sinal que a gente não está se arrependendo. É sinal que a gente caiu já, irmão, na inércia de eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Mas 1 João 9 diz que quando verdadeiramente pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa. Mas afinal de contas, irmãos, o que significa arrependimento verdadeiro? E existe uma diferença entre arrependimento verdadeiro e o falso arrependimento. Sim, um se chama remorso. Remorso é uma reação normal quando reconhecemos uma coisa errada que fizemos, irmãos. É a nossa consciência nos dizendo que agimos errado. E isso nos faz sentir culpa, tristeza, sempre que pensamos naquela atitude que tomamos. E muitas pessoas acham que só porque ficam tristes já se arrependeram e verdadeiramente receberam o perdão de Deus. Mas isso, meu irmão, não é verdade, tá? Isso não é verdade, isso é um engano, é mentira. Aleluia, Jesus. Vamos lá. A Bíblia diz, irmãos, que remorso significa sentir uma tristeza, uma culpa pelo pecado. Já o arrependimento nos leva a querer mudar de vida. Veja bem, olha a diferença. Remorso a gente fica triste, cabisbaixo, sabe? Às vezes chora por causa de algo que cometemos. Já o arrependimento faz com que eu e você mude de comportamento. Porque nós não queremos perder o que, irmãos? A comunhão com Deus. Não é medo de ir para o inferno, é comunhão com Deus. A Bíblia explica que há dois tipos de tristeza, irmão. A tristeza que leva à morte e a tristeza que leva à salvação. 2 Coríntios 7,10 diz assim: a tristeza que vem do mundo só produz remorso, que traz culpa, mas não livra o pecador da condenação. Mas a tristeza gerada por Deus leva ao verdadeiro arrependimento e, consequentemente, ao perdão. Vamos lá. E você já deve ter se perguntado: mas pastor, como eu vou saber se o que eu sinto é apenas remorso ou arrependimento? E foi exatamente, irmãos, por isso que eu resolvi nessa manhã gravar esse vídeo sobre 4 sinais que você e que eu se arrependemos de verdade e não que vivemos de remorso. Primeiro sinal, irmãos, a pessoa arrependida fica triste com o pecado. A primeira sensação que um cristão tem quando ele se arrepende é tristeza por ter pecado. Muitas vezes ele se sente a pior pessoa do mundo e fica com raiva de si mesmo por ter feito algo que desagradou a Deus e por ter ferido a quem ele ama. Certa vez o profeta Isaías, irmãos, reconheceu o pecado contra o Senhor em sua dor e tristeza. Foi tão grande que ele disse, olha só que Isaías diz lá em Isaías 6,5: ai de mim,
estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías viu a santidade de Deus e se sentiu sujo. E isso mostra, irmão, que quanto mais perto estamos do Senhor, mais enxergamos a nossa condição miserável. Assim como o apóstolo Paulo se considerava o pior dos pecadores. 1 Timóteo 1,15. Só que hoje, irmãos, parece que quanto mais o povo acha que está perto de Deus, mais ele nota o pecado alheio, o pecado do próximo. Não vê a si mesmo. Porque pode ver, irmão, nós somos fácil, eu falei isso na rádio ontem. É fácil a pessoa apontar um dedo para você, apontar um dedo para mim, acusando. O difícil é ela reconhecer, irmãos, que o erro dela. Por quê? Porque ela não se vê como um pecador. Mas vamos lá. No entanto, irmãos, é importante lembrar que a tristeza não é um sinônimo de arrependimento. Ela é apenas uma consequência de alguém cometer uma falha. Tem muita gente que vive se lamentando, achando que assim Deus irá se compadecer do seu sofrimento. Mas o Senhor espera de nós uma mudança de atitude, irmãos. Não adianta eu ficar para você, me perdoa por aquilo que eu te fiz, e no outro dia eu fazer a mesma coisa. Não adianta, irmãos, eu ficar pedindo perdão a vida inteira para você por algo que eu fiz a você. É sinal que eu nunca me arrependi. Nós vemos isso hoje, irmãos, quando os pastores, no dia de ceia, ele fala, se você cometeu pecado contra o irmão, peça perdão, agora é o momento, agora é a hora. Meu irmão, nós precisamos mudar essa filosofia de vida. Vamos lá. Arrependimento, irmãos, eu e você, não errar o mesmo erro, não cair no mesmo erro. Peça perdão a Deus e creia que Ele te perdoa. A Bíblia diz que o Senhor lança todos os nossos pecados na profundeza do mar, Miqueias 7,19. Isso quer dizer que Ele nos perdoa de verdade e não leva em conta o que fizemos de errado. Então dê a volta por cima, busque, irmãos, fazer o que é certo agora. Busque fazer o que é certo agora. Busque não errar mais. Nesse erro não, a gente vai falhar em outras coisas, irmãos. Mas procure se policiar. Vamos procurar, irmãos, não cair no mesmo erro. Agora vamos lá, para você ter uma ideia, olha lá. A pessoa arrependida, irmãos, ela busca se redimir do erro. Quando acontece, irmão, de eu e você se arrepender, o nosso coração é tomado pelo desejo de reparar o erro de alguma forma. Queremos devolver algo em troca a fim de tentar consertar aquilo que fizemos de mal. E foi exatamente o que Zaqueu fez em Lucas 19. Ele falou a Jesus que ele ia devolver 4 vezes a quantia para aqueles que haviam enganado e roubado. Veja bem, não precisou Jesus cobrar ele se cobrou, ele falou. E essa atitude de Zaqueu, irmãos, lá em Lucas 19, 9 e 10, aleluia Jesus, mostra que mais do que sentir tristeza pelo seu próprio pecado, nós precisamos reparar o erro, precisamos consertar aquilo que fizemos de errado, aleluia. E terceiro, irmãos, a pessoa arrependida aceita as consequências do pecado. Veja bem, Gálatas 6 e 7, a Bíblia diz que tudo que plantarmos nós também colheremos, e somente um cristão que se arrependeu de verdade vai aceitar essa consequência. Isso pode incluir, irmão, perder a confiança de outras pessoas, perder um cargo dentro da igreja ou até mesmo de um trabalho. E até mesmo ser penalizado pelas leis desse mundo, como ser multado e ir para a prisão, por exemplo. Veja bem, aleluia Jesus. Hoje a pessoa ela diz que ela se arrependeu de tudo que ela fez, mas vai você se tirar essa pessoa e falar, não, você está em disciplina a partir de hoje, você vai estar aí 3 meses sentado no banco para você pensar na atitude que você fez. Eu estou dizendo, irmão, não é de um erro apenas, eu estou falando de uma pessoa que ela vive na prática daquilo ali diariamente. Aquilo ali tem feito com que outras pessoas deixem de vir à igreja, deixem de crer em Jesus, deixem de confiar em Deus. E isso é feito biblicamente, irmãos, para que as pessoas elas voltem e pensem para ela mudar de vida. Sabe o que a pessoa faz? Ela muda de igreja. É o que acontece hoje em muitos locais, irmãos. Aqui na nossa igreja não é diferente, pessoas que vêm, pedem a bênção para ir embora. Sabe por quê?
porque elas queriam cargo, elas querem ser pastor, elas querem ser missionária, elas querem ser efetivadas em cargos que elas não têm, irmãos, chamado para isso. Aleluia. Mas vamos lá. Um exemplo disso, irmãos, foi quando Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Enquanto um zombava de Jesus, o outro deu uma demonstração de arrependimento, irmãos. E Jesus fala para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Veja bem, o arrependimento leva a uma mudança de vida. Leva com que a pessoa ela aceite. É a mesma coisa hoje, igreja. Você estaciona em local proibido ou excede a velocidade, aí o guarda te multa, a polícia vem e te multa. Aí você vai querer recorrer da multa. Recorrer como se você está errado. E hoje tem muita gente assim. Quer levar vantagem em cima do erro, quer levar vantagem em cima daquilo que ela está fazendo de errado. E biblicamente está dizendo que a pessoa ela está fazendo a coisa errada, irmãos, que nós temos que obedecer às leis também. Agora veja bem, olha só, o quarto sinal da pessoa arrependida, irmãos, é a mudança de comportamento. Uma pessoa arrependida verdadeiramente, irmãos, ela perceberá que precisa de Deus para viver em santidade, pois sozinha ela não consegue. E hoje as pessoas se afastam do templo, não querem buscar Deus, não querem se reunir. Agora olha só, e essa pessoa fará o possível, irmãos, para ela evitar o pecado, para mudar de comportamento. Veja o exemplo de Paulo. Ele era um dos maiores perseguidores dos cristãos que havia na época, mas depois que teve um encontro com Cristo, ele se arrependeu dos seus pecados e acabou se tornando um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos. Da mesma forma, irmãos, que Paulo se arrependeu, a sua atitude em relação ao pecado irá mudar. Você não apenas se sentirá mal pelo que fez e pedirá perdão a Deus, mas como buscará a mudança de vida e se tornará alguém com bom testemunho diante dos outros. Isso não significa que você nunca mais vai pecar, mas significa que você vai se esforçar para que seja uma pessoa melhor a cada dia e vai lutar contra o desejo de pecar, irmãos. Amém? E com o tempo o arrependimento trará mudança no seu comportamento, você começará a sentir alegria e comunhão com Deus e desejará ver os seus familiares e amigos experimentando essa graça maravilhosa. É isso que faz, irmãos, um verdadeiro arrependimento. Eu sempre digo que se você não tiver, irmãos, evangelizando, pregando, falando do amor de Deus, falando da misericórdia de Deus para as pessoas, para que elas venham verdadeiramente conhecer o Evangelho e ir morar no céu, você não está indo para o céu. Nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos viver de remorso. Amém? Que Jesus abençoe, um ótimo dia a todos e que nós venhamos, irmãos, verdadeiramente se arrepender quando errarmos. Que verdadeiramente a gente venha ter humildade para reconhecer, que verdadeiramente a gente venha, na hora de ser punido, nós venhamos a simplesmente aceitar, irmãos, a punição para que a gente venha o quê? Mudar de comportamento. Amém? Jesus abençoe.